Hoje eu irei falar um pouco mais sobre os anjos e sobre os anjos pessoais, sobre os anjos ministeriais e sobre o nome dos anjos. É um assunto que eu vinha aguardando a liberação do Pai para poder começar a compartilhar sobre isso. E assim farei, e já pedindo que os anjos do Senhor estejam protegendo tudo que for falado aqui, esteja blindado pela proteção do Senhor, que aqueles que acessarem esse conteúdo estejam abertos e que recebam de tudo isso que for liberado, falado aqui. Porque cada palavra que eu trago aqui nesse canal, ainda que seja um estudo, está carregado de ativação. Então que você possa apenas se abrir. E se for algo que ainda é um pouco difícil de você compreender, apenas entregue ao Senhor, que no momento certo Ele trará uma compreensão melhor e maior para a sua vida. Então, primeiro falando a respeito do nome dos anjos, isso é algo bíblico e na Bíblia cita pelo menos o nome de 2 anjos de Deus, que é Miguel e Gabriel, um anjo guerreiro e outro mensageiro do Senhor. E existe também os livros apócrifos, que traz também alguns outros nomes de anjos, principalmente o livro de Enoque, que traz o nome de pelo menos 7 anjos, arcanjos. E cada anjo, na verdade, não podemos olhar para os anjos como um ser individual. Cada linhagem de anjo é como se fosse famílias de anjos, grupos de anjos. Estou tentando trazer uma palavra que traga uma maior compreensão. O anjo Gabriel, não existe apenas um anjo, um anjo com esse nome, mas Gabriel é o nome, é como se fosse o nome da família desses anjos que operam nessa parte de trazer mensagens do Senhor e outras coisas mais. Um anjo, ele nunca faz uma única coisa. Tem algo que é mais latente nele, mas na sua função. Mas ele também traz outras coisas. Então, digamos que a linhagem de Gabriel, o grupo chamado Gabriel, existe vários outros anjos que também tem o nome Gabriel, porque na verdade no reino espiritual celestial não existe essa coisa de dar nome para tudo. Lá não necessita de nome, porque tudo é através de frequência. É uma linguagem diferente à linguagem celestial. E é tanto que se você for ter ali uma experiência, seja um arrebatamento em espírito, ou um sonho vívido, onde você sabe que você está ali tendo uma experiência com algum ser celestial, você pode perceber, de repente, na hora de conversar, tanto você como o anjo que estiver comunicando algo não vai abrir a boca. A comunicação acontece telepaticamente, através dos pensamentos. Então, na dimensão do espírito é diferente daqui da Terra. Então, aqui na Terra a gente quer entender as coisas, a gente quer tudo, os mínimos detalhes, mas nem tudo tem explicação. E nem tudo é necessário de você saber ali na profundidade, porque no espírito é tudo muito rápido que acontece. Para falar não precisa abrir a boca.
Os anjos, eles não precisam exatamente de um nome, eles têm uma assinatura energética, onde ela é a frequência que cada um carrega, e é assim que funciona. Porém, nós, para uma maior compreensão, o Senhor permite de nós sabermos o nome, porque ali através do nome vem também um significado. Então, essa é a primeira parte a respeito dos nomes que eu gostaria de estar explicando um pouco. Tudo que eu for falar aqui, que eu tenho falado, a maioria das coisas é um conhecimento que o Pai me deu, que eu aprendi no meu tempo de busca, onde eu estava buscando diretamente dele as revelações das profundidades do seu reino. E se você for sair pesquisando por aí, você vai encontrar muitos conteúdos que se identificam com o que eu estou falando aqui. Mas tenha muito cuidado, porque há coisas que é do reino de Deus. O conhecimento de Deus, ele está enchendo a terra. Porém, sabemos que existem dois lados. Então, existe o lado da luz de Deus e existe o lado das trevas. Então, há muitas coisas que são parecidas entre os dois lados, mas o que difere é aquilo que realmente vai nos levar a uma conexão maior com Deus. Então, por isso que eu esperei muito no Pai o momento certo de estar falando sobre esse assunto mais profundo dos anjos, por conta disso. Então, agora eu irei estar falando sobre esse outro assunto que está conectado a tudo isso, que é essa parte ministerial. Eu estarei falando também sobre algumas experiências que tanto pessoal minha, que eu tenho tido com esses anjos específicos, e também com alguns anjos que eu tenho visto que andam com algumas pessoas que têm vindo até mim para fazer as ativações, e eu faço uma ativação específica também do ministério dos anjos na vida da pessoa, principalmente daqueles que já estão fluindo no ministério. Então é mais fácil de se conectar a esses anjos. Então eu estarei falando um pouquinho aqui desses anjos também. Não estarei citando o nome de pessoas, mas apenas a experiência em si. Então, falando dessa parte ministerial, cada um tem um chamado a cumprir aqui na Terra, e isso creio que todos sabem. Porém, esse chamado é como um ministério que Deus entrega a cada um. Quando eu falo de ministério, não estou falando da igreja física, que conhecemos também como um ministério, mas estou falando de algo pessoal, individual, que cada um carrega. Alguns levam tempo para descobrir e para começar a se mover no seu próprio ministério. E esse ministério que Deus entrega a cada um, ele vem junto, vem a ajuda dos anjos, vem os anjos ministeriais para ajudar as pessoas a se moverem. E esses anjos, no reino celestial, eles já estão separados, porque o Pai, ele já tem escrito no seu livro o chamado que cada um tem, o ministério que cada um tem a seguir aqui na Terra.
E junto com isso já tem também esses anjos, pelo menos os primeiros anjos, que estarão atuando junto com essa pessoa. Porém, enquanto a pessoa ela não se conecta a isso, enquanto ela não descobre esse chamado, esse ministério que ela tem, ela está desconectada desses anjos. Então, a partir do momento que você começa a colocar em ação aquilo que Deus depositou em você, e quando eu falo desse colocar em ação, eu não estou falando de repente você abrir um ministério ou você começar a fazer coisas grandes, ir até multidões. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas simples. De repente você começar a interceder, a se comprometer, a estar ali, sempre intercedendo pelas vidas, com essa responsabilidade. Através disso você já começa a ativar o seu ministério de intercessão e o Pai já começa a liberar anjos específicos. Ou a partir do momento que você começa a se deixar ser usado através de pequenas oportunidades. De repente você está andando na rua e você sente de orar por tal pessoa. E ali você já começa a colocar em ação já. Então, a partir do momento que você começa a se mover, de alguma forma, a estar liberando aquilo que o Pai desejar através da sua vida, o anjo ele começa a se mover também. Como eu já falei aqui antes, eu vou estar repetindo. Os anjos, eles se movem junto com a gente. Então, enquanto você não abrir a sua boca para liberar uma palavra, uma oração sobre alguém, o anjo ele não vai lá. Muitas pessoas recebem livramentos por conta que alguém orou, alguém pediu que o Senhor guardasse, que o Senhor enviasse seu anjo para guardar aquela pessoa. Então o anjo ele vai lá e faz. Porque se não houver essa liberação através de alguém, o anjo ele muitas vezes não tem como fazer, porque nós somos a porta do céu aqui na terra, o ponto de conexão para que os anjos possam se mover. Isso tem a ver também com uma lei espiritual. É um outro assunto mais profundo. E há casos onde o anjo ele vai se mover ali, ele vai fazer o livramento acontecer, mesmo sem alguém ter orado. Porque muitas vezes aquela pessoa ali é uma pessoa que precisa de contar aquele testemunho. Então, assim, há muitas... não existe padrão nas coisas espirituais. Porém, eu tenho visto muito isso e já ouvi muito isso, de que o anjo, quanto mais você estiver ali se movendo, mais os anjos do Senhor vão estar se movendo também. E não é à toa que o Pai ele tem chamado os seus filhos para subirem, para acessarem as dimensões celestiais, para que os anjos do Senhor possam estar se movendo através das pessoas. E então, basicamente é assim que acontece, essa parte ministerial. Então, quando você começa a se mover, você começa a receber, a se conectar com esses anjos, que geralmente eu tenho visto 3 anjos. De princípio, são 3 anjos ministeriais que são liberados. E pode ser que vai ativando apenas um de cada vez. Quando você não tem consciência, de repente, se você ora muito por cura, o anjo da cura ele já está ali com você. Mas quando você tem a consciência que ele é ativado, você começa a operar em uma unção maior de cura. Por conta que você vai estar ali cada vez mais conectado com o anjo, porque há níveis. Assim como há esse conhecimento que muitos falam, há níveis de unção. Então, a unção de cura tem níveis de unção de cura. Na verdade, isso se trata do nível de conexão que você tem com o anjo.
Então, quanto mais você está ali operando junto com ele, conectado a ele, você vai estar crescendo em um nível maior, porque é o anjo que carrega toda essa glória. E quando você se conecta, você está ali recebendo junto, liberando junto. Você está nessa fusão com o anjo. E o Pai ele vai te enchendo também. E aí acontece esse transbordar. Então, existe esses níveis crescentes que você vai crescendo ali conforme você vai se movendo. Você vai recebendo uma nova autoridade. E existe essa parte onde, quanto mais você vai se movendo, você vai recebendo, ou você vai sendo ativado nesses outros anjos que você já tem. De repente você, além de se mover em cura, você começa a se mover em libertação. Então ali você já vai se fundindo com o seu anjo guerreiro, que anda com você para fazer ali a libertação. E assim sucessivamente, com as diversas áreas que podemos nos mover em espírito. E então pode chegar a esse ponto onde você recebe novos anjos. Quanto maior for a movimentação que você estiver fazendo aqui na Terra, o Pai ele vai liberando mais anjos e mais anjos. E junto com esses anjos vai vindo novas patentes de autoridade, você vai recebendo novas vestimentas. E é muito interessante porque você vai se vestindo muito parecido com um anjo. Digamos que você tem um anjo guerreiro, que ele usa armaduras poderosas. E então você, quanto mais você vai se conectando com esse anjo, quando acontece a fusão, na verdade você veste essa armadura desse anjo. A mesma armadura você passa a vestir, você ganha. Então, isso é o que seria, né, ali os níveis de autoridade. Você receber essas novas armaduras, ou mantos, ou capas. Então, há muitas ferramentas também a serem liberadas. E agora eu estarei falando mais especificamente sobre cada anjo. Relembrando aqui que eu estou citando das minhas próprias experiências. Então, há essa linhagem de anjos chamada Uriel. Eu já vi ele com um arco e flecha flamejante. E esse é o seu instrumento. Ele lança essa flecha com essa chama na ponta da flecha. Ele já se apresentou também com a espada flamejante. E nem todos os anjos guerreiros, eles são da mesma linhagem. Porque cada anjo, ele não é apenas uma coisa só. Ele se move em mais áreas também. Mas de repente você é que tem um chamado específico para estar guerreando. E então esse anjo, com você, ele vai estar se movendo dessa forma. Porém, de repente com outra pessoa, ele está se movendo de uma outra maneira. Mas essa linhagem de Uriel, eles carregam o fogo. Um fogo dourado. Então, em tudo que ele estiver se movendo, vai estar sendo lançado, ativado esse fogo, essa chama viva, que é para purificação, para transformação. Porém, eu acredito que Uriel, ele tem ainda tem uma doçura maior. Porque quando a gente fala ali de estar guerreando, existem níveis também. Então, quanto maior o nível, com mais violência aqueles anjos eles vão estar se movendo.
E tem o outro anjo também, que é um anjo guerreiro. Ele é o Chazaniel. Ele se apresentou como Chazaniel. Esse já é um anjo da linhagem também dos gigantes. Ele é bem grande porque cada anjo, também isso não é um padrão, o tamanho dos anjos. Tem anjo que em espírito ele é um gigante, mas de repente para você ele vai aparecer num tamanho normal, tamanho de um homem, para que você não se assuste. Então depende muito. Mas eu não tenho dificuldade em ver esses anjos gigantes. Eu não sinto medo, eu fico maravilhada. E como eu já compartilhei em um outro vídeo, o meu primeiro anjo que eu vi, o meu anjo pessoal, ele era um gigante. Que ele tinha pelo menos uns 3 metros de altura. Então esse Chazaniel, ele se apresentou dessa forma, como um gigante bem grande, tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. E ele vestia vestes medievais, uma armadura dourada, um guerreiro mesmo, portador da glória de Deus. E o instrumento dele eram bolas de fogo. Ele tinha, parece até um tipo de ferramenta de guerra dos tempos medievais, que se você for ver filmes, eu lembro de já ter visto em algum filme algo parecido, mas não é igual. Porque nos filmes mostra como se fosse uma bola de espinho, que ela tem uma cordinha, não é uma corda, mas eu esqueci até o nome, uma corrente, como se fosse uma corrente que ali se gira essa corrente e a bola ela vai girando junto, e aí lança. Porém, dessa do anjo era algo parecido, mas era uma bola totalmente de fogo, né? Uma bola de fogo e uma corrente dourada. Então ele carrega esse instrumento, onde ele muitas vezes ele bate no chão e ali todas essas chamas são liberadas no terreno, no território. E então é dessa forma que eu vi esse anjo se movendo. É claro que ele pode se mover de várias formas, aí vai depender, porque esses que eu estou falando aqui são anjos ministeriais de algumas pessoas que fizeram as ativações. E esse anjo, ele, conforme a pessoa ela for se movendo, ele pode trazer novas armaduras. Esse do Uriel que eu falei antes, eu já tinha visto, né, um anjo que anda comigo, que na época ele não tinha me falado o nome dele. Eu não sabia o nome, mas provavelmente seja também esse da linhagem de Uriel, porque ele carregava também um arco e flecha. E eu estava me movendo em intercessão profética, e então eu via ele se movendo, lançando as flechas. Então, conforme você se move, o anjo ele se move junto de diversas maneiras. Outro anjo também, guerreiro, é o Zadkiel. Esse anjo, ele carrega também um fogo purificador. Ele é um anjo que ele purifica os ambientes. Não só os ambientes, mas as pessoas. Então, se você orar liberando esse anjo, né, pedindo para que ele toque com fogo em determinada pessoa, essa pessoa ela vai ter o ser dela purificado. Aquilo que estava nas camadas mais profundas dela, trazendo de alguma forma um bloqueio, atrapalhando a vida dela, vai ser arrancado, porque há níveis também do fogo, né? Tem fogo que ele vai nas camadas profundas do ser, a nível de DNA, e traz essa purificação. E tem fogo que age mais naquilo que é externo. Então, o Zadkiel, ele trabalha nessa forma mais profunda, dessa forma como ele se apresentou nessa experiência, um anjo também ministerial. Ele vinha com uma armadura de fogo. E
Então ele não carregava instrumentos na mão, mas a sua própria armadura já era ali a ferramenta dele, onde ele se movia através dessa armadura. Outro anjo também de fogo, Chamaim, um anjo de fogo também, onde eu vi eu não via a armadura dele, ele era um ser totalmente de fogo, apenas fogo. Eu não conseguia ver nem mesmo a aparência dele, mas era apenas chamas de fogo. Porém, eu via os braços dele ou as asas, ele estava totalmente fundido no fogo. Provavelmente era somente asas e essas chamas, mas uma chama assim muito, muito viva, muito dava a entender que ele é um anjo de patente alta por conta da intensidade das chamas. Então, ele é um anjo territorial também. O Zadkiel, ele também é um anjo territorial. Ele visita territórios, purificando ali os territórios. E o Chamaim também, ele abre os portais dos céus. Através desse fogo, ele abre os portais dos céus que se conectam à terra. Então, é um anjo também muito poderoso. E o pai está me lembrando aqui para falar isso, que, mais uma vez, todas as palavras que eu estou falando aqui, que eu venho falando, carregam ativações. São palavras vivas que ativam o seu espírito. Então, cada anjo que eu estou falando, de repente você carrega algum desses anjos e não sabe. Então, você pode sentir aí já, né, algo te testificando, te sinalizando. Nossa, eu carrego esse anjo. Não sei porquê, mas eu sei que eu carrego ele. Então, você já pode se conectar. Ou então, se não vir a certeza, pede ao Pai, pede ao Senhor para ativar, para te mostrar se algum desses anjos que eu estou falando andam com você também. Porque, como eu disse, existem vários anjos que, de repente, eu carrego um anjo que tem determinado nome e determinada função. E você pode carregar o mesmo anjo, porque é uma grande linhagem que há vários anjos parecidos. Sempre vai diferir em alguma coisa, mas em grande parte pode ser muito parecido. O que cada um carrega, então, você pode se conectar através disso aqui que eu estou falando, dessas palavras vivas, reveladas, cheias da glória do Pai, e já ser ativada no seu anjo, porque muitos têm falado que para ativar os anjos na sua vida, necessita de toda aquela complicação, mas o Pai ele tem me falado, filha, de forma simples. Sim, às vezes precisa que você receba uma ministração, uma palavra específica liberada para o seu espírito para que seja ativado. Mas, de repente, só de você ouvir aqui, você já vai começar a se mover. Você já vai começar a ver pelo menos o seu primeiro anjo. Porque o Pai, ele está trazendo isso de uma maneira simples. Basta você crer. Agora, se você acreditar que precisa eu tenho que fazer tal ato profético, tenho que fazer isso, fazer aquilo, aí é algo que você já está criando essa realidade. Então, tudo é de acordo com aquilo que você crê. Mas se no seu coração você crê, de todo o seu coração, que pode ser de forma simples, que você está tão desejoso, isso pode acontecer. Então, apenas esteja aberto. Então, prosseguindo aqui, outro anjo, guerreiro também de fogo, é o Camael. Ele veio se apresentando com a espada de fogo, uma espada flamejante, e é dessa forma que ele se move com essa espada. E existem muitas espadas também de cores, com chamas de cores diferentes. Existe a espada com o fogo azul, porque geralmente os anjos guerreiros eles operam ou com o fogo dourado,
ou com o fogo azul, porque são cores que estão conectadas a altas frequências, a altas dimensões do poder de Deus. Então, geralmente são esses dois, mas tem também outros tipos de cores para essas chamas. E cada um ali vai agir em algo específico. Então, conforme também ali, como eu falei sobre as patentes, os níveis, vai mudando. E esses anjos, tem anjos que eles carregam uma capa. Camael, ele carrega também uma capa específica. Alguns que carregam a armadura e outros carregam capa. Então, são muitas. Cada uma é diferente, diferencia em muitos detalhes. E cada anjo desse, ministerial ou pessoal, quando eu faço as ativações, isso já pode ter acontecido com você, mesmo sem você ter a consciência. Talvez ali em algum momento que você recebeu, talvez no seu secreto, você recebeu ali a ativação específica desse anjo e você não teve tanta consciência, você não pôde ver. Mas geralmente é assim que acontece, quando o anjo ele vem para acontecer essa fusão, ele traz, né? Então, vou citar aqui de alguns anjos que eu já falei, que eu esqueci de ter comentado essa parte. Uriel, ele carrega, digamos, o anjo Uriel que carrega a flecha, né? O arco e flecha. Quando ele vem para fazer a fusão com você, ele lança a flecha no seu coração. Então você recebe essa flechada, essas chamas, e ali você se funde com esse instrumento e ele ministra sobre você, ele libera sobre você. O Shazaniel, ele que carrega o instrumento, né, a bola de fogo, ele pode lançar também essa bola de fogo em você. E então você ser totalmente preenchido, né, pelo fogo, por essa glória que essa bola de fogo carrega. E às vezes é de uma forma violenta, né? Por isso que muitas vezes em ministrações presenciais, creio que muitos já viram, né, ou presenciaram de ministrações onde os ministros liberam ali, né, a glória, a unção e as pessoas são arremessadas para longe. O que realmente está acontecendo ali no espírito, muitos não veem, né? Muitas vezes são esses anjos que essas pessoas carregam, não o ministro, mas que a própria pessoa carrega, ele lança esse fogo, essas bolas de fogo em você. E ali você já começa a ser ativado com esses anjos. Outro anjo que eu citei, o Xamaim também, ele lança as chamas de fogo, né? O Xamaim, ele faz o seu ser também se tornar um ser de fogo, o seu espírito. Eu já vi o espírito, pessoas em espírito, no seu próprio espírito, como um fogo, como um ser de fogo, igual esse anjo, onde não tinha mais aparência, mas era apenas fogo, era apenas chama de fogo. Então isso simboliza essa fusão já com esse anjo de fogo. Outro anjo que eu citei, o Zadkiel, ele traz essa espada de fogo. Então ele, tanto o Zadkiel como o Camael também, que carrega a espada de fogo, a espada flamejante, eu vi eles entregando. Um entregava a espada de fogo nas mãos da pessoa, e ali aquela pessoa podia guardar na sua própria armadura espiritual aquela espada. E outro eu vi esse anjo trazendo na cabeça, né? Colocando a espada sobre a cabeça da pessoa, como se estivesse ali ungindo. Então, o anjo ele pode te entregar em várias partes do seu corpo. Tem o anjo também, o anjo guardião da sabedoria,
do conhecimento das coisas espirituais. E a linhagem de nome desse anjo é o Jofiel. Ele é um anjo que muitas vezes ele pode aparecer como um ancião, de aparência assim mais madura. E esse é um dos anjos que eu não vejo ele com asas, né? Porque há anjos que carregam asas, e algum desses anjos que eu citei aqui também, algum neles não tem asa. Eu não vi eles com asa. Eu esqueci de comentar também. Mas eles não deixam de ser ali um anjo, um ser angelical. E então esse Jofiel, ele vem nessa forma com aparência assim mais humana ali, de um senhor mesmo, mais maduro, mas que carrega muita sabedoria. Ele vem para ativar, ele pode ser ali um anjo pessoal, que a pessoa ele já nasce, porque dos anjos pessoais tem um que ele vai ser ali mais um anjo protetor, e o outro ele vai ser mais um anjo que ele vai te conduzir, ele vem com conselhos, né, como se fosse um anjo ali mais conselheiro, que vai te conduzindo pelo melhor caminho. Então Jofiel, ele pode ser também ali um anjo ministerial. Você subir de nível, começar a operar ministerialmente, ele também sobe de nível, começa a agir dessa forma, porque no ministério a gente precisa não só da unção e do poder, mas a gente precisa também do conhecimento, a gente precisa da sabedoria, porque um ministério, para você fluir mesmo ali no seu chamado, você vai precisar de muita sabedoria, de muito conhecimento do alto. Então esse anjo ele traz isso, né? Ele está conectado ali com todas as bibliotecas espirituais que carregam esses livros, que carregam toda a sabedoria do reino de Deus, das coisas de Deus, da eternidade. Então eu carrego esse anjo específico, e eu já vi também ele na vida de uma dessas pessoas que eu fiz a ativação. E esse anjo ele traz como instrumento, ele traz o livro, né? Muitas vezes você vai precisar acessar as bibliotecas espirituais para que você receba, né, esse instrumento que é esse livro. O livro que carrega ali muita sabedoria, muitas vezes é o seu próprio livro da vida. Então, quando você tem ali o contato com o seu livro da vida, o seu livro eterno, esse anjo ele pode estar ali do seu lado, liberando, ativando. Outro anjo também que ele traz, eu vi ele entregando chaves, né? Chaves dourada, uma chave dourada, é o anjo, tem o anjo Sariel, que é um anjo também guerreiro, só que ele é um anjo príncipe. Ele, assim como existe, né, os principados e as potestades do mal, né, das trevas, no reino celestial existe, né, existe os arcanjos de Deus, existe os príncipes, né, os príncipes guerreiros poderosos. E esse anjo, ele é dessa linhagem muito poderosa que guarda os territórios. E esse anjo, ele carrega uma chave, né? Ele tem a chave que abre ali os portais de cada território. E eu vi ali essa pessoa recebendo. Na verdade, essa pessoa já carregava, né? Já tinha uma certa conexão com esse anjo. Mas ali, através da ativação, veio essa maior clareza. E principalmente dessa chave, né? Que essa pessoa recebeu. Porque o anjo, ele carrega a chave. E ele pode entregar também essa chave para que você se mova junto.
E nessa chave há códigos, né? Cada instrumento há códigos, há frequências, há ativações, que é importante para o nosso espírito. E outro anjo também é o Raziel, foi um anjo ministerial que eu vi, que ele também traz essa chave dourada. E essa chave, a outra chave que eu falei é uma chave de territórios, para abrir e fechar portais territoriais. Essa outra chave que o Raziel trouxe é uma chave do coração. É uma chave que pode sim abrir portais também, mas ligados ao coração, a intenções do coração, a desejos do coração. Então, é um anjo que ele traz também essa parte de te levar para um novo nível, né? Ele te conduz a te levar para um novo nível e também as pessoas que você estiver ministrando com ele. Então, você pode profetizar sobre as pessoas um novo nível, um novo ciclo, uma novidade de vida. Ele fala sobre o novo e coisas novas acontecendo. Então, é um anjo que ele traz, essa chave abre, né, esse ciclo novo na vida das pessoas. E é muito tremendo, é muito poderoso, porque eles se movem em muitas profundidades relacionado a isso, né? A te levar a novos níveis de sabedoria, de conhecimento, ou até mesmo na sua vida física, algo novo que você está pedindo, mudanças de lugar, é muito poderoso a maneira como esse anjo ele se move. Uma coisa que eu quero falar aqui também é que não existem somente anjos masculinos, né? Existem também anjos com aparência femininas, né? Que talvez não seria a maneira correta de falar anja, né? Mas existe também, porque na verdade os anjos eles não têm, como a gente conhece aqui, essa parte, ele não tem um sexo, não é feminino nem masculino. É igual essa parte do nome que eu falei, né? No espiritual não existe esse padrão. Mas a gente aqui na Terra, né, que gosta de ter ali tudo mais detalhado possível. Então, temos essa parte onde muitas vezes a gente vê ali esse anjo numa forma masculina. Então, acreditamos que é um anjo masculino. Mas acontece também de vir numa forma feminina. Muitas vezes na aparência de mulher, e você interpreta ali como uma anja, né? Então acontece, eu tenho visto mais nessa aparência masculina, mas já vi também, e sei que eu carrego também o que seria uma anja, né? Que tem uns cabelos compridos e, e geralmente são pessoas que se movem muito nisso de liberar o amor, né? Então vem essa anja, carregam essa anja, porque sabemos que essa parte feminina é a parte mais sensível, então é a parte onde conseguimos liberar um amor maior. Mas os homens, eles podem carregar também essa anja. Mas assim, humanamente falando aqui, né, sabemos que as mulheres elas podem ser mais sensível a essa parte do amor. Então, é por isso que o pai ele traz essa compreensão ligando, né, a uma imagem feminina, uma anja, para que se torne mais fácil, né, de acontecer, se fluir. E sempre também está conectado muito ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é como essa mãe que consola, né? Ele carrega esse amor mais sensível. Então, sempre essas anjas estão muito conectadas ao Espírito Santo, a todo esse mover mais amoroso. Então, eu já vi, né, uma anja pessoal chamada de Sara. Era uma anja pessoal de cabelos curtos
que estavam ali para instruir, né? Para instruir a pessoa da melhor maneira a como chegar de uma forma mais profunda nos mistérios do reino e até mesmo na vida pessoal. Mas, ministerialmente falando, eu tenho visto uma linhagem de anjo, o mesmo nome, só que com aparência tanto masculino como feminino, que é a linhagem de Raniel. É sempre uma linhagem que carrega muito isso do amor, esse manto do amor. E eu sempre vejo envolto por uma luz rosa, um manto rosa, assim, mais clarinho, que isso simboliza o amor. E ainda falando um pouco sobre esses anjos da linhagem de Raniel, falando também dessa parte feminina dos anjos, das anjas. Teve uma irmã que ela viu um anjo, uma anja da fertilidade. Uma anja que trabalhava nesse sentido, trazendo ali para os ventres de mulheres que desejavam ter um filho, mas ainda não conseguiram. Então essa anja ela ministrava nessa parte da fertilidade. Essa linhagem de Raniel traz também muitos instrumentos, muitas ferramentas, itens diferentes de ativação. Eu já vi um na forma masculina que carrega o cajado, onde esse cajado ele traz, né, também ali um poder, uma frequência elevada, alta do poder de Deus, e que tem a ver com decretos, né? Conforme a pessoa estivesse ali decretando, ela estaria batendo esse cajado e se movendo. Há muitos outros anjos que trazem também esse cajado, principalmente anjos guerreiros, mas nesse caso específico trazia mais essa mensagem dos decretos, né? Uma pessoa que se movia muito ali em palavras proféticas. Então esse anjo ele trouxe esse item, e que traz também essa conexão direto com o Pai, onde essa pessoa ela se move falando aquilo que vem direto de Deus. E dessa mesma linhagem de Raniel, ele apareceu para outras duas pessoas de forma feminina, onde para uma ela trouxe, era algo ali que essa pessoa ela se movia em um ministério de mulheres, né, ministerialmente, e então esse anjo ele traz essa parte assim, né, essa delicadeza, esse cuidado, esse amor maior para com as vidas. E ali o instrumento de ativação era uma flor, uma rosa na cor vermelha, onde essa rosa ela traz um perfume, exala um perfume que simboliza ali o perfume de Cristo, e um óleo também, né? Um óleo perfumado, um óleo de preparação. Então ali esse anjo ele trouxe uma revelação muito profunda, muito pessoal também, e foi muito tremendo ter essa experiência. E com outra pessoa também trouxe algo parecido, um manto de amor. Então é um anjo que ele carrega esse fogo, né? Esse fogo que aquece os corações com o amor do Pai, com o amor do Espírito Santo, que traz ativa esse cuidado maior, essa compaixão maior, esse amor maior pelas almas. Outro anjo também é o anjo da linhagem de Gabriel, que é um anjo mensageiro, um anjo que traz muita paz ao coração das pessoas, com mensagens de paz, mensagens de refrigério,
e ele carrega esse manto, né? Eu vi ele envolto num manto branco, onde simboliza essa paz, essa tranquilidade. E ele pode trazer mensagens sérias também, mas sempre, ao fim, trazendo uma paz. Tem o anjo Miguel também, e muitos desses anjos, eles não são apenas anjos, né? Eu falo aqui anjo, mas a linguagem correta seria arcanjos, porque são de patentes altas, né? Arcanjo, ele já está ali operando no nível maior. Então, o Miguel é um desses, né? Miguel, assim, geralmente eu vejo como Micael, né? O nome. Porém, alguns conhecem como Miguel, né? Mas é da mesma linhagem e então ele é mais esse guerreiro também, carrega ali com esse manto, né? Esse fogo que eu vejo mais na cor azul. E é muito tremendo, muito poderoso. E tem o anjo também Rafael, da linhagem de Rafael, que deve ser mais conhecido para as pessoas. Ele opera muito em cura, tanto cura física como cura interior. E ele traz também muitos instrumentos de ativação. Eu já vi ele trazendo uma pedra verde, um diamante verde que emanava muita luz, e ali colocando dentro do coração da pessoa. E já vi ele também com a tocha nas mãos, né? Um fogo verde que simboliza também essa cura. E já vi também ele trazendo um cálice dourado e entregando para a pessoa, e esse cálice simboliza essa unção de cura, né? O óleo da cura ali, cada vez que essa pessoa fosse ministrar esse cálice, ele ia ser derramado, esse óleo. E o anjo, estou lembrando aqui que o anjo Gabriel, nessa última experiência que eu vi ele trazia um chofar, né? Um chofar onde desse chofar vertia um óleo estava ali sendo derramado sobre a vida da pessoa, e também simbolizando essa parte, né? Como ele é um anjo mensageiro, ele traz essa fusão também ali, né? De você entregar uma mensagem. Sempre que você estiver entregando uma mensagem, o anjo está entregando junto. Então o chofar, ele simboliza muito também isso, de você ser ali esse portador da voz de Deus, da frequência de Deus. Então, assim, é muito tremendo, são muitas experiências, e algumas aqui eu não vou nem citar, quem sabe mais pra frente. Mas que você que ouviu até aqui, né, e deseja, né, de ser ativado aí, que você possa estar orando ao Pai, né, durante tudo isso aqui que eu falei. Você pode ouvir de novo, e já nesse pensamento de estar em conexão com o Pai, pedindo para Ele ativar. E eu espero que de repente você tenha tido também uma testificação, e deixa nos comentários ou entre em contato comigo para compartilhar alguma experiência que você tenha tido, ou com esses anjos que eu falei, ou com outros anjos. Eu estou abrindo aqui também o meu canal para que vocês possam compartilhar as experiências de vocês, né? Porque quanto mais experiência você ouvir, você pode entrar também nas experiências de outra pessoa e ter a sua própria, né? De repente você pode ver ali algo parecido ou algo diferente. Então, se você deseja compartilhar das suas experiências, né? Talvez você não precisa nem falar o seu nome, ou se você quiser deixar em texto e eu narrar aqui a experiência que você teve, é muito importante, né? O Pai, ele tá falando que esse é o tempo, né? Das pessoas compartilharem. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Porque cada pessoa que se identificar com aquela experiência que você teve, você vai recebendo também, né? Essa é a contabilidade dos céus. Quanto mais você está ali liberando,
de diferentes formas você também vai recebendo. Então, sinta-se à vontade, né? Ou se de repente você quiser fazer comigo alguma dessas ativações com os anjos ou alguma outra ativação, entre em contato também, né? Que nesse tempo eu estou me abrindo para isso. Então, não é sempre que eu estou fazendo as ativações. Há um tempo que o Pai fala para eu ficar mais no secreto. Então, aproveite essa oportunidade. E eu agradeço a todos que ouviram até aqui, né? Mais uma vez que vocês sejam cheios, sejam totalmente cheios, né? Por essa glória do Pai, por essa ativação que o Pai liberou aqui nesse áudio. E que vocês possam ficar nesse shalom, nessa Shekinah do Abba.